Como realmente era nascer como propriedade no Império Romano. E o que isso fazia com sua mente? Você não nasce como cidadão, não nasce como soldado, não nasce como filho de uma família com nome. Você nasce como propriedade. Antes mesmo de abrir os olhos, seu corpo já pertence a outra pessoa. No Império Romano, você não é uma pessoa, você é um bem. Suas primeiras lembranças não são de brinquedos ou liberdade, são o cheiro de poeira, suor, couro, vozes dando ordens, passos pesados sobre pedra. Sua mãe sussurra suavemente para você, mas nem ela pertence a si mesma. O medo dela é a primeira linguagem que você aprende a reconhecer. Em Roma, nascer não significa nada sem status. E você não tem nenhum. Seu nome pode ser trocado quando seu dono quiser. Seu corpo pode ser vendido se alguém pagar o suficiente. Seu futuro não é uma pergunta, ele já foi decidido. Quando criança, você ainda não entende completamente. Vê outras crianças brincando, correndo, rindo, mas elas não brincam com você. Você trabalha, você aprende a obedecer, aprende a ficar em silêncio, porque silêncio significa segurança. Sua primeira lição é controle. Não controle sobre sua vida, controle sobre sua reação. Reagir da forma errada pode significar dor ou algo pior. Você ouve o barulho de correntes ao longe. Vê escravos mais velhos com cicatrizes profundas nas costas. Ninguém explica de onde elas vêm, mas você entende o suficiente. Você aprende a ler ambientes antes de falar. Aprende a olhar nos olhos do seu Senhor antes que ele diga qualquer palavra. Aprende a perceber tensão no maxilar, na respiração, no jeito de andar. Sua sobrevivência depende de interpretação. Não há espaço para orgulho, não há espaço para protesto. Em Roma, a ordem vale mais do que a humanidade. E você está na parte mais baixa dessa ordem. Às vezes você sonha, não com liberdade, mas com invisibilidade. Ser invisível é mais seguro do que se destacar. Ainda muito jovem, você começa a entender que seu corpo não é seu. Suas mãos trabalham quando alguém ordena. Seus pés andam quando alguém chama. Suas costas se curvam sem que você decida conscientemente. O sol sobre Roma é quente, mas você não sente liberdade na luz. Você trabalha no campo, ou na cozinha, ou em oficinas abafadas. Onde quer que esteja, você é substituível. Esse é o primeiro peso psicológico. Substituibilidade. Se você quebrar, compra um outro. Você ouve histórias de escravos que tentaram fugir. Seus corpos são punidos publicamente. Roma gosta de exemplos. O medo exemplar mantém o sistema estável. O medo se torna constante. Não é pânico, é uma tensão silenciosa no peito, um alerta permanente. Seu sistema nervoso aprende a nunca desligar. Você começa a amortecer emoções. Raiva é perigosa, lágrimas são fraqueza, esperança é arriscada. Seu mundo se torna menor, não geograficamente, mas mentalmente. Você não pensa em anos, nem em meses, pensa nesta hora. Às vezes, você escuta um filósofo romano falar sobre virtude e liberdade. A palavra liberdade soa estranha. Você nunca a experimentou, mas surge uma pergunta silenciosa. Se meu corpo não é livre, minha mente pode ser? A ideia é perigosa, mas também reconfortante. Com o tempo, você percebe algo ainda mais perturbador. A dor física não é o pior. O pior é a erosão lenta da identidade. Quando todos os dias alguém decide onde você vai, o que faz e quanto vale, sua mente começa a encolher. Você começa a pensar menos em quem é e mais em como evitar punição. Alguns escravos falam sozinhos, outros perdem completamente o olhar firme. Você observa, entende que a mente pode quebrar antes do corpo. Há dias em que você acorda já cansado, não pelo trabalho, mas pela previsibilidade da submissão. Você nota algo importante: quem resiste externamente é esmagado. Quem resiste internamente sobrevive. Então você testa uma ideia. Quando alguém grita com você, pergunta a si mesmo: isso é sobre mim ou sobre o medo dele? Quando é humilhado, observa a própria reação. A vergonha vem de fora, mas só permanece se você aceitar. Você ainda não chama isso de filosofia, chama de estratégia. Alguns anos depois, você ouve um nome: Epicteto. Ele também nasceu escravo. Isso muda tudo. Epicteto era propriedade, como você, e ainda assim falava sobre liberdade. Não liberdade física, mas liberdade de julgamento. Você começa a entender. Seu corpo pode ser forçado, mas sua interpretação é sua. Quando alguém o chama de inútil, aquilo é apenas som.
até que você concorde. Quando o tratam como objeto, isso é comportamento externo até que você internalize. Isso não remove a dor, não remove o cansaço, mas remove algo mais perigoso, a sensação de total impotência. Você começa a praticar. Quando trabalha sob o sol escaldante, observa a dor como sensação, não como identidade. Quando é tratado como coisa, lembra, ser tratado como coisa não me transforma em coisa. Outros não entendem essa mudança. Alguns quebram, alguns se tornam amargos, outros perdem completamente a própria noção de valor. Mas você começa a desenvolver silêncio interior, não submissão, mas domínio. Você percebe que Roma depende de duas coisas: força externa e submissão interna. A primeira você não controla, a segunda talvez sim. Um dia, um jovem escravo é castigado injustamente. Ele reage, é espancado até não conseguir ficar de pé. Você sente a raiva subir, quente, instintiva, mas pergunta: o que essa raiva produz agora? Nada além de mais dor. Você respira, observa, controla, não porque aceita a injustiça, mas porque decide que sua mente não será entregue voluntariamente. Essa é a primeira forma real de liberdade que você experimenta. Com o tempo, percebe outra ironia. Seu senhor envelhece, teme doença, teme traição, teme perder status. Você, que nasceu sem nada, teme menos. Você descobre algo que Roma não ensina oficialmente. Controle interno é mais difícil de confiscar do que qualquer território. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre eles. O evento, você é escravo. O julgamento, eu não sou nada. Você começa a separar os dois. Essa separação muda tudo. Você continua trabalhando, continua obedecendo, mas sua mente não se ajoelha. Você ainda sente fome, ainda sente injustiça, mas essas coisas são experiências, não identidades. Há noites em que o peso volta, em que o silêncio é pesado demais, mas agora você tem uma ferramenta. Isso depende de mim? Se não depende, você solta. Se depende, você age. Você começa a aconselhar outros discretamente. Não com discursos, mas com perguntas. Você controla o que disseram ou apenas como responde? Roma pode dominar corpos, pode dominar terras, mas não pode dominar automaticamente sua interpretação. E isso é perigoso, porque um homem que controla sua mente é difícil de quebrar. Com o tempo você sente menos medo, não porque o perigo diminuiu, mas porque sua dependência emocional da aprovação externa diminuiu. Você ainda é propriedade nos registros romanos, mas internamente algo não está à venda. E então você entende algo profundamente desconfortável. Roma não precisava apenas controlar seu corpo. Precisava que você acreditasse que era apenas um corpo. Quando alguém controla sua mente, a escravidão é completa. Você decide não entregar esse último espaço. E agora a pergunta não é mais sobre Roma, é sobre você. Você vive em outro império. Não há correntes visíveis, não há mercados públicos de escravos, mas existem outras formas de posse. Expectativas, pressões sociais, status, comparações constantes, opiniões. Você pode não ser propriedade legal de ninguém, mas quantas vezes sua mente pertence às opiniões dos outros? Quantas vezes um comentário define seu humor? Quantas vezes o medo de falhar controla suas decisões? Roma era brutal e explícita. O mundo moderno é mais sutil, mas o princípio permanece. Se alguém controla sua interpretação, controla sua experiência. Você não escolheu onde nasceu, nem em Roma, nem agora, mas escolhe todos os dias como interpreta o que acontece. Essa escolha é invisível, silenciosa, mas decisiva. No final, nascer como propriedade no Império Romano podia destruir uma mente, mas também podia forçar o desenvolvimento de disciplina interior extraordinária, não porque a dor era boa, mas porque a alternativa era colapso. Você não controla o império, mas controla sua resposta a ele. Roma podia possuir corpos, mas nunca teve acesso automático à mente, e ninguém hoje tem acesso automático à sua, a menos que você entregue. E essa é a diferença entre viver como propriedade e viver com domínio interior.